Fala galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Machado, sou especialista em marketing digital e hoje, em especial, eu trouxe aqui uma ferramenta para vocês totalmente diferente, mas na verdade complementa muito em qualquer coisa. Tá? Você trabalha com atendimento, você trabalha com gestão de projetos, você trabalha com marketing digital, você trabalha com social media, você trabalha com atendimento, com vendas. Galera, essa daqui é uma ferramenta que você não vai ter como fugir. Tá? Inteligência artificial vai chegar, tá chegando, tá aí, já tá na porta, já tá batendo na porta de muita empresa e você vai precisar começar a usar esse negócio, porque senão você vai ficar para trás. Aqui eu trouxe para vocês uma metodologia muito simples, tá, de criar comandos, de como criar prompts do chat GPT, pensando em engenharia de prompts. Tá? Basicamente essa a forma, engenharia de prompts. Você vai aprender aqui nesse curso rápido como criar prompts bons o suficiente para você agilizar pequenos processos. Muita gente acaba entrando no chat GPT aqui e fazendo coisas básicas, tipo fazendo coisas que você faria no Google, por exemplo. Você vai ficar pesquisando, vai pegar a resposta, vai dar Ctrl+C, Ctrl+V e tudo certo. Tem um problema nisso, porque o chat GPT ele usa uma base de dados que ficou parada em 2021 para trás. Tá? Ele não está atualizado, pelo menos esse formato gratuito aqui, ele não atualiza. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender realmente a usar o chat GPT de uma forma que ele gere um valor maior para você. Que você consiga extrair da ferramenta não coisas como respostas simples, mas sim respostas com condições. Tá? O que normalmente todo mundo faz? Eu quero que você preste muita atenção nisso. Tá? O que normalmente faz? Vamos pensar assim, ó, uma pergunta bem besta, tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito besta, mas que no inteirinho do curso vai fazer muito sentido para você. Muita gente abre o chat GPT, abre a conta lá e tudo mais. Não vou mostrar nesse curso como abrir a conta, porque é muito simples. Você vai entrar nesse link aqui, chat.openai.com, se não me engano, chat.openai barra chat, se não me engano. E o que você vai fazer? O que você vai fazer não? Normalmente todo mundo faz? Chega aqui e faz uma pergunta do tipo, 2 mais 2, igual. Ele vai dar a demoradinha dele, às vezes ele tende a demorar, depende, muita coisa varia. Ó, 2 mais 2 iguals a 4. Ok, não está errado, tá? Você vem aqui, fez uma pergunta, ele respondeu. Beleza. Só que o chat GPT é uma inteligência, tá? Então, o que significa? Significa que você está conversando com uma criança aqui, que você está ensinando uma criança a fazer o que você precisa que seja feito. Então, ao invés de. Na forma básica, né, na forma amadora do ChatGPT, você vem aqui, faz uma pergunta, pega uma resposta, Ctrl+C, Ctrl+V e acabou. No modo avançado do ChatGPT, você tem ferramentas, como esse gerador de copy que eu montei aqui, como esse psicotexto que eu coloquei aqui, e como esse criador de blog posts. Né? Voltando aqui para o 2 mais 2, então, a gente tem 2 mais 2 igual a 4. Ao invés de eu fazer só isso, o que eu faço no modo profissional? ChatGPT. Acesse todo o seu acervo. O acervo de conteúdos e informações sobre ciência de dados. Você está pronto? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou condicionando as pesquisas dele. Tá? Primeiro passo é fazer ele acessar um acervo, acessar a base de dados que ele já possui e condicionar aquilo. É isso que eu acabei de fazer. Ok? Próximo passo é começar a criar as regras. Então,
A gente está pensando ali naquele 2 mais 2. Tá? Então, o que eu quero que esse chat, essa função faça? Primeira coisa que eu vou explicar para você. Cada chat que você abre, aqui na funçãozinha aqui, ó, New Chat, é um aprendizado do zero. Tá? O chat GPT vai aprender do zero, a partir do chat novo que você abriu. Tudo que você colocar no chat, ele vai estar absorvendo, vai estar aprendendo para te dar uma resposta. Então, se você, por exemplo, entra no chat, começa a falar sobre matemática, e de repente muda para biologia, ele vai pegar todo o aprendizado que ele teve até o momento, e ele vai te dar uma resposta baseada nesse aprendizado de que você conversou com ele, que você perguntou para ele, que ele gerou respostas. Ele vai pegar tudo isso e vai gerar uma resposta nova com base naquelas informações. Então pode ser que dê uma cagada muito grande, porque até aquele momento ele só acessou matemática. Você virou para biologia, ele vai fazer alguma bananada ali muito absurda. E aí entra aqueles pontos lá que um monte de gente fala: ah, o chat GPT está errando. Calma, cara, às vezes é um chat que você fez lá para cima, e você continuou nele, e ele acabou se confundindo. Normal. Assim como uma pessoa se confundiria se você simplesmente mudasse de assunto, não mudasse o contexto. Então você tem que pensar dessa forma no chat GPT. Então, primeira coisa que eu fiz foi limitar o acervo de informações. Tá? Agora, o que eu quero que esse chat faça? Eu quero que ele, em cada conta, em cada cálculo, em cada resolução de problema matemático, ele explique a lógica da conta. Ele explique o raciocínio da conta. Então, o que eu vou pedir para ele? Eu vou colocar aqui, GPT, explique, melhor, né? Em cada cálculo oferecido como pedido neste chat, quero que você, explique a lógica do cálculo e 2, dê um exemplo reforçando a explicação do raciocínio do cálculo, explicação do raciocínio do cálculo, como se estivesse ensinando uma criança de 10 anos. Você está pronto. Então, o que eu fiz aqui? Pedi para ele condicionar todos os cálculos que eu fizer, ele aplicar essas duas regras. Olha que absurdo, agora começa a mágica. Aí eu não preciso repetir aquele comando. Ele já entendeu que cada vez que eu soltar um cálculo matemático para ele, ele vai resolver, vai me dar um exemplo. Tá? Ele vai resolver, vai explicar a lógica e vai me dar um exemplo, como se eu fosse uma criança de 10 anos. Então eu vou colocar aqui 2 mais 6 e vamos ver. Olha só. Aí a mágica acontece. Entendeu? Então, tudo que você faz, tudo que você, tudo que você quiser que o chat GPT faça, ele faz, tá? Ele vai executar. Agora, se por exemplo, eu quero que nesse chat ele tenha essa regra que eu acabei de colocar aqui, e eu quero que ele tenha mais uma regra. Então a gente começa a programar condições. Então, por exemplo, ali 2 mais 6, quando eu pedir cálculos em geral, ele vai fazer isso. Ele vai me dar o resultado e ele vai me dar uma explicação com um exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso criar mais uma condição, isolar essa condição e criar mais uma, ou só criar mais uma condição que agregue. Então, eu vou criar um agregador. Então, eu vou colocar aqui GPT, a partir de agora, cada vez que
eu usar o comando, sei lá, um comando boi, você vai dar um novo exemplo de cálculo para chegar ao mesmo resultado. Ou melhor, um não, né? Vamos dificultar. Você vai dar 10 novos exemplos de cálculo para chegar ao mesmo resultado do cálculo proposto anteriormente. Você entendeu? É muito importante esse prompt dessa forma, tá? Você precisa dar um você entendeu para ele repetir o que você pediu e reforçar. Então ele vai te dar quase uma mensagem de confirmação. Você vai pegar, vai olhar aquela mensagem de confirmação, vai ver, ó, não, beleza, é isso aqui, ou não, eu tenho que refazer o prompt. Tudo que você vê que está errado, você vai ter que refazer o prompt com uma linguagem diferente, com formas diferentes. Lembrando, você está conversando com uma criança. Vou dar um OK aqui. Vamos ver se ele vai entender o meu prompt. Que eu preciso esperar a confirmação. Sim, entendi. Cada vez que usar o comando boi, vou fornecer 10 novos exemplos de cálculos que resultem no mesmo resultado que o cálculo anteriormente proposto. Vamos começar com o próximo cálculo. Por favor, diga boi. Eu não vou começar dizendo boi, tá? Eu vou começar com um novo cálculo. Então eu vou colocar 3,14 mais 0. Ele vai me explicar a lógica, tá? Vai me dar um exemplo, como se fosse uma criança de 10 anos. E aí eu vou colocar um boi. Vamos ver o resultado. E é assim que você vai validar o teu prompt para saber. Aqui estão os 10 novos exemplos. Ó, ele está me dando vários outros cálculos para chegar no mesmo resultado. Entendeu? Então, essa é basicamente a mágica que você pode usar no ChatGPT para tornar ele mais profissional. Felipe, você está dando um exemplo muito besta. Você está fazendo cálculo matemático. Você está fazendo formas de calcular diferente. Ok, vamos colocar um exemplo mais prático, então. Vamos excluir esse chat. Excluam o chat. É uma questão de organização do chat GPT. Tá? Não deixa aquele calhamaço do chat que uma hora ele vai bugar. Ele não vai lembrar de nada do que você digitou. Ele vai ficar uma porcaria. Não vai ser funcional. Tá? Então, se você quer usar o chat GPT de uma forma profissional, deixa todos os chats limpos. Crie ferramentas do chat GPT para você poder operar. Tá? Então vamos criar um robô de atendimento ou de resolução de conflitos. Vamos criar um de atendimento, né? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa fazer é condicionar o chat GPT para a gente aplicar as regras, tá? Então, o chat GPT, a partir de agora, interprete um atendente de uma loja de roupas. Acesse todo o seu acervo de materiais sobre atendimento, vendas, satisfação do cliente, marketing digital e redes sociais para podermos continuar montando este comando. Você está pronto? Caso não esteja, e aqui esse é um agregador muito importante para você que quer montar, por exemplo, um chat para você fazer Ctrl+C, Ctrl+V ali para o teu direct do Instagram ou alguma coisa do tipo. Caso precise, gere até 10 perguntas
para entender melhor sobre o meu negócio e sobre as necessidades diárias aqui da empresa. Perguntei se estava pronto. Se ele não tiver pronto, ele vai gerar as perguntas. Tá? Se ele estiver pronto, ele não vai gerar nada. Ó. Não gerou perguntas. Tá? Coloquei ali. Ó. Caso precise, gere até 10 perguntas para entender melhor sobre o meu negócio e sobre as necessidades diárias. Só que aqui tem um ponto. Acabei de perceber que eu fiz uma cagadinha. Mas que foi muito bom. Porque agora, o que ele entendeu? Eu perguntei se ele estava pronto e depois eu gerei um prompt diferente. Ele separou. Provavelmente, na hora que eu colocar alguma coisa aqui, ele vai me fazer as 10 perguntas. Esse não é o formato saudável, porque agora, tudo que eu solicitar para ele, ele vai me gerar 10 perguntas. Então, por exemplo, cliente quer comprar um vestido. Vamos ver se ele entendeu da forma que eu acho que ele entendeu. Ó, foi uma pergunta, duas perguntas. É. Então ele gerou realmente uma conversa, tá? É como se fosse uma resposta a um anúncio. Ele não gerou as 10 perguntas, então ele não entendeu da forma que eu achei que ele ia entender. Então, ok. Então ele entendeu o que eu preciso que ele faça e agora eu vou criar os condicionantes dele. O que eu posso fazer com o ChatGPT? Tá? Então eu vou colocar da seguinte forma: eu vou criar 3 situações para ele. Eu vou colocar uma situação de conflito, eu vou colocar uma situação de relacionamento e eu vou colocar uma situação de fechamento de venda. Tá? Então, primeiro vamos falar sobre o conflito. Chat GPT. Quando eu usar o comando conf, considere um conflito com o cliente, onde o cliente está se sentindo prejudicado de alguma forma. Suas respostas deverão ser muito assertivas, diretas e pensando na resolução do problema. O comando conf será seguido do problema em si e da última mensagem enviada pelo cliente. Você está pronto? Ó, aqui ainda daria para mim completar muito isso aqui, tá? Eu poderia pedir para ele entender que quando eu usasse conf e colocasse o problema, ele me gerasse 3 perguntas e a partir das 3 perguntas ele me gerasse uma resposta. Mas aqui eu estou indo pelo caminho mais curto. Então, olha só. Pedi para ele, quando eu usar o conf mais o problema, tá? E mais a última mensagem do cliente, ele me gerasse uma resposta. Então, por exemplo, aqui, conf, vestido rasgou na costura. Vou colocar em tópicos aqui para ele entender. Vocês vão me devolver o dinheiro porque o vestido rasgou na costura. Quero minha garantia. Olha só, ele já está me gerando uma resposta baseada no problema. Ó, ele já está me dando soluções, então o que eu pedi para ele? Conf é um solucionador de conflitos.
entendeu? Então, ele vai sempre pensar na melhor forma de resolver o conflito. Eu poderia criar outros agregadores aqui, mas eu não quero te confundir. Primeiro faz isso, tá? Agora eu vou criar um comando de relacionamento com o cliente. Então, eu vou colocar aqui um GPT. Quando eu utilizar um comando help, você vai criar uma mensagem. Opa, vou mudar até aqui, porque esse formato que eu vou mostrar aqui para você facilita até para você criar os teus prompts depois. Então, help é relacionamento, mais perfil do cliente, você vai criar uma mensagem calorosa pensando em puxar conversa com o cliente. E aqui eu vou usar o que eu falei sobre as perguntas. Para isso, me faça, quando o comando for acionado, me faça 3 perguntas importantes sobre este cliente antes de gerar a resposta. Você está pronto? Então, aqui a ideia, e eu acho que eu errei o prompt, mas aqui a ideia é, usei HEL, perfil do cliente, ele vai gerar 3 perguntas antes de me dar a resposta. Isso aqui é muito bom até para o de conflito. Tá? Então, antes de gerar a resposta, me faça 8 perguntas importantes sobre a situação total. Porque você vai contextualizar ele e ele vai te devolver uma resposta. Tá? Então, tá pronto. Então eu vou colocar Hell mais mulher, 25 anos, mãe, comprou uma saia verde na loja mês passado. Vamos ver? Ó, como está sendo a experiência de ser mãe? Quais as maiores alegrias e desafios de ser que você está enfrentando nessa jornada? Ó, ele gerou essas perguntas para a mãe, para a minha cliente. Ele não entendeu o meu prompt. Então, isso é legal de ter acontecido, porque é uma coisa bem comum que vai acontecer quando você estiver construindo seus prompts. Então, aqui eu tenho que esclarecer para ele. Ajuste do comando. As perguntas que você vai gerar são para mim responder, não para enviar para o cliente. Você usará as informações das perguntas, das respostas que eu te der para gerar uma mensagem de relacionamento para o cliente. Isso aqui é um ajuste, tá? Não tem problema. Isso aqui vai acontecer várias vezes. E é bom. Ó, ele ajustou e ele repetiu o erro. Como você descreveria a experiência de ser mãe? Aqui é sempre importante o feedback. Não, você errou novamente. Você fará perguntas para conhecer este cliente. Faça perguntas como se estivesse falando com o vendedor, não com o cliente final. Depois você gerará uma mensagem que será enviada para o
para o cliente usando essas informações e seguindo as instruções do comando tal. Ó, agora sim, tá? Beleza. Como você descreveu o perfil do cliente, ele prefere estilo mais clássico, elegante, mais ousada. Ó, então, show. Então agora eu vou colocar um mais ousada, gosta de cores fortes e estilos marcantes. 2. Como você descreveria a experiência de compra da cliente na nossa loja? Ela demonstrou interesse em outros produtos? Houve algum feedback positivo? Ela adorou o atendimento e teve vontade de comprar uma blusinha amarela com estampa de leão, mas não quis porque ficaria muito caro. O cliente expressou algum interesse específico em relação a roupas ou acessórios? Por exemplo, ela mencionou preferências por determinadas cores, tecidos. 3. Ela gosta muito de peças douradas com detalhes verdes. Pronto. Vamos ver. Olha só. Pronto. Tenho dois comandos, um relacionamento, um conflito. É um prazer conversar com você novamente. Quero agradecer pelo seu apoio em escolher sua loja. Aqui você pode criar variáveis, tá? Você pode lapidar isso aqui. Então, antes de você lapidar qualquer comando, veja ele funcionando. Aí você vai colocar ajuste no comando real. Crie as mensagens finais, as mensagens de resultados devem ser curtas e aplicar técnicas que facilitam a leitura dinâmica, além de incluir emojis. Aí você vai falar assim, Felipe, meu Deus, isso aí ia mudar muito trabalho. Mas você vai fazer isso daqui uma vez só. Tá? Ó, ele já ajustou. Ele pediu desculpa, apesar de não ter sido um erro, né? Ser um ajuste. Ele pediu desculpa e ele refez. Deixou a mensagem um pouquinho mais curta, tá? Ó, colocou sua assinatura, nome da cliente. Ok, fechou. Então, toda vez que você for usar o réu, você vai preencher aquelas 3 perguntas ali e vai seguir. Agora, vamos colocar um novo comando. Vamos colocar aqui comando GPT. Vamos alinhar que, ao usar o comando venda, e detalhe, um comando de venda, ele vai precisar de muita informação. Tá? Então, é imprescindível que você coloque aqui venda, produto, você gerará no mínimo 5 perguntas que ajudarão no fechamento da venda do produto alvo. Depois disso, gere um texto persuasivo para venda. Você está pronto. Mais uma vez, você está pronto. E aqui é óbvio, mais uma vez, venda mais
vestido com arco... Aqui eu tô colocando um exemplo bem besta, tá? Isso. Vestido com arco-íris. Ele, em teoria, ele tem que me mandar 5 perguntas. Qual é a ocasião em que você pretende usar o vestido? Mais uma vez, ele entendeu como se eu fosse mandar essas perguntas direto para o cliente. Tá? Apesar de que aqui ainda, vamos ver, qual é o tamanho de vestido que você geralmente usa. Tá, são perguntas que eu poderia mandar para o cliente. Não é um prompt totalmente perdido, como no de relacionamento, de que ele deu uma baianada. Mas aqui, ok, eu posso seguir dessa forma. Então, ocasião festa de gala. Qual o tamanho que usa PP? Você prefere vestido mais justo no corpo ou com um corte mais solto? Mais justo, colado. E se você estivesse numa situação de venda, esse tipo de pergunta seria relevante. Talvez não 5 perguntas, 3 ali mais estratégicas, seria legal. Mas como você vai acabar respondendo isso, para você dar Ctrl+C, Ctrl+V para o teu cliente, então isso aqui até faz sentido. Existe algum detalhe específico que você gostaria de destacar no vestido, como um decote especial, comprimento, o estilo das mangas? Isso aqui, para o ChatGPT gerar o texto, é muito importante. Então, eu vou colocar aqui que o material de seda e frente única do vestido. E 5, como você descreveria seu estilo pessoal? Você gosta de peças mais coloridas, vibrantes? Ama peças coloridas, vibrantes, que chamam atenção. Pronto, ele gerou. Provavelmente ele vai seguir a regra que eu coloquei do relacionamento, porque ele está colocando emoji e está sendo mais pontual nas colocações dele ali. Mas, mais uma vez, a gente vai precisar de um ajuste, porque é um argumento de venda e não pode ser tão comprido assim. Então, ajuste no comando venda. O resultado deve ser mais curto, direto e enfático. Vamos ver se ele vai puxar. Esperar, esperar, esperar. Compreendo. Aqui está o texto mais curto, direto e enfático. Show. Ele entendeu a mensagem. Gente, é basicamente isso. É esse o processo. Você vai criar os primeiros prompts e você vai ficar ajuste, isso, ajuste, aquilo. Se em algum momento você vê que você pediu um ajuste e ele deu errado, ou você pediu um ajuste e mesmo pedindo vários ajustes, você não conseguiu ajeitar ele, zera o chat, tá? Exclui o chat, recomeça para você realmente poder ver um resultado melhor, tá? Então ele foi mais direto. E agora, para finalizar, para fechar com chave de ouro, para você deixar o teu negócio organizadinho, certinho, o que eu recomendo você fazer? Você digitar esse prompt aqui, muito simples. Legenda de comandos. Olha só que absurdo. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar mais uma vez, ele vai documentar, vamos dizer assim, o que eu pedi para ele fazer. Todos os comandos que eu acertei com ele, que eu defini com ele, ele vai colocar aqui em forma de legenda. Tá? E eu posso deixar esse chat assim. Então, toda vez que eu usar, eu termino a legenda de comandos, ele vai estar ali. A hora que você abrir de novo esse chat, você vai ver como que ele funciona e você só vai repetir as perguntas. E aqui do lado mora um segredo. Coloque, organize um nome fácil. Então, por exemplo, chat de vendas.
copiar e colar. Pronto, é isso. É só isso, tá? Você vai criar os seus comandos, vai criar os critérios do que você precisa e vai ficar replicando, replicando, replicando. Claro, existem alguns condicionantes que você pode usar. Por exemplo, eu tenho esse gerador de cópia aqui. Eu vou só voltar no chat dele aqui para você ver. Eu não vou refazer ele nem nada. Travou. Deixa eu dar um refresh aqui. Ó, aqui, deixa eu voltar para ver se está lá no começo. Certo. Agora você vai adicionar dois comandos, mais dois mais dor, claro. Deixa eu ver. Antes, aplique a regra de que cada vez. Ó, isso aqui é bom. Cada vez que o comando for acionado, você vai ignorar os textos gerados anteriormente, ok? Por que que esse prompt é importante? Porque, como eu falei, cada chat é um aprendizado. Se você deixar aberto, se você deixar, vai tocando ali, o que que vai acontecer? Com o tempo, você vai ter um chat muito grande e ele vai usar tudo como aprendizado e colocar no final. Isso aqui evita isso. Não que não vá acontecer. Pode acontecer, porque você está usando o mesmo chat para a mesma coisa. Mas isso aqui evita, diminui. Tá? Assim como usar o comando esqueça tudo que a gente falou até agora, ele zera todo o chat. Ou melhor, o chat fica, né, registrado, o histórico dele, mas o aprendizado zero. Tá? Então esqueça tudo que a gente conversou até aqui agora. Um dos prompts legais para você zerar o que você falou até ali, sem precisar gerar um novo chat. E até como base de aprendizado, você volta de, putz, eu já usei um comando assim, eu caguei no meu chat, então eu vou fazer dessa forma. Então, sempre procure deixar o mais claro possível e ensine essa criança a trabalhar para você, que você vai ver um resultado absurdo que você vai ter. Tá? Em performance, em aprendizado, em Ctrl-C, Ctrl-V de coisas. O ChatGPT está aí para ajudar. Eu tenho esses três prompts ali que eu mostrei, o gerador de cópia, o psicotexto e o criador de blog post, justamente para ajudar, para acelerar o processo. E você pode fazer isso também, não é difícil. Basta você dedicar um tempo, criar os seus comandos. Aqui eu ensinei três, mas nossa, você pode ir longe. Você pode criar quantos prompts você quiser. Você pode replicar o teu cérebro dentro do chat GPT, ensinar a forma como você pensa para você criar coisas. Então ali eu coloquei um chat de atendimento ao cliente, onde ele faz venda, resolve conflitos e tudo mais. Mas, por exemplo, eu tenho lá um cliente em que eu briefei o cliente, briefei as informações do cliente, e agora eu preciso criar conteúdos, ou eu preciso resolver problemas porque eu sou da equipe de suporte, sou equipe de projetos. Então eu posso colocar tudo ali e eu posso fazer perguntas para o chat GPT me lembrar das coisas. Então pode funcionar como uma base de lembrança também. Mas tudo depende de você realmente entrar no chat GPT e criar os teus comandos, criar os teus prompts. Ok? Essa é a primeira aula, tá? Você está vendo a primeira aula. A gente vai mais longe ainda em criação de comandos. Espero que você tenha gostado e aproveitado o que a gente discutiu até aqui. E a gente se vê na próxima aula.